Cara, eu tô com 46 anos. E eu vou te mandar real, eu me arrependo de muita coisa. Mas, entenda, esses arrependimentos que eu vou falar aqui com você não são aqueles arrependimentos de quando tinha vida promíscua, não. Esses arrependimentos são de quando eu fazia coisas erradas, mas eu sabia que eu tava fazendo coisa errada. Então, é um arrependimento muito mais fácil de lidar, porque eu sabia que era errado. Eu tenho arrependimento de coisas que eu tentei fazer certas, mas que claramente eram erradas e naquele momento eu não via. Eu não conseguia ver que aquilo era errado. Por exemplo, quando eu já fui noivo 2 vezes antes de casar com a Vanessa, com 2 moças diferentes. Pra que eu fiz essa merda, cara? Pra que eu fiz isso? Pra que eu fui noivo com 20 e poucos anos de uma moça que, quando eu olho pra trás, não significava nada na minha vida? Porque eu aceitei isso. Eu tentei acertar, né? Eu tentei fazer o que era certo. Mas eu era um garoto, um moleque, eu não sabia de nada da vida. Pra que eu fui fazer? Gastei dinheiro, gastei tempo. Eu acho que o que mais me dói é isso, é gastar tempo. Porque quando você é novo, cara, quando você tem 20 e poucos anos, o mundo parece que nunca vai acabar. Você é forte, você é corajoso, você não tem medo de nada. Você enfrenta qualquer coisa e você não percebe que você tem pouco tempo na vida. Cara, parece que foi ontem que eu tinha 20 e poucos, eu tenho 46, agora sinto dor, vou malhar, dá dor aqui, eu vou me espreguiçar, dá um troço na coluna. Eu perdi muito tempo com sonhos que naquele momento eu julgava que eram justos, mas que eram perda de tempo. Por exemplo, eu achei que eu só seria feliz na minha vida fazendo odontologia. Eu tentei durante 17 anos me formar. 17 anos. Tremenda perda de tempo. Quanta coisa eu não poderia ter feito, cara, na minha vida que não envolvesse odontologia. Eu fixei isso na minha mente. Eu só vou ser feliz se eu for dentista. Eu podia ter feito tantas coisas. Grande parte eu herdei aquele complexo de vira-lata que era muito típico da minha mãe e dos meus parentes. Você só vai ser homem quando você tiver uma formação de faculdade. Tem que ter uma faculdade. E eu achei que era isso. Eu segui esse complexo de pobre. Essa mentalidade de pobre, de que tem que ter um diploma universitário. Cara, as pessoas me perguntam hoje, Felipe, o que você faria para recomeçar? Se todo o seu trabalho na internet tivesse errado, eu ia fazer um curso técnico de encanador, trabalhar com hidráulica e eu ia trabalhar, sabe com o quê? Com esgoto. Eu ia trabalhar com esgoto e eu ia ganhar muito bem com isso. Tem muito técnico, cara, que tira 8, 10 mil fácil hoje, num curso de 2 anos. Mas por não ter ninguém para me orientar de verdade e por uma visão estreita e míope que eu tinha, eu perdi tempo tentando fazer faculdade. E sabe o que aconteceu? Quando eu casei com a Vanessa, eu tinha 37 anos e eu não tinha uma profissão. Não tinha profissão. Cara, trabalhar no shopping, isso é bom pra jovem, isso é profissão de jovem, isso não é profissão para um cara de 37 anos. Trabalhar vendendo roupa em shopping, trabalhar com determinadas coisas de venda, é profissão para jovem. Quando você chega a uma certa idade, você não tem mais aquele pique, aquela paciência, você não tem, não adianta a gente se fingir que tem. E o nosso país ele vai ser difícil para muita gente, mas sabe para quem são as pessoas que o nosso país é difícil? Para quem não tem uma profissão. Quando eu falo profissão, entenda, vendedor de shopping não é profissão. Profissão é quando você faz um curso técnico. Quando você faz ou uma faculdade. Quando você faz um curso técnico, você tem uma profissão. Aí fica fácil a vida. Técnico em edificações, técnico em segurança do trabalho. Cara, é muita profissão de fácil acesso que você já sai empregado, porque o mercado ele não está saturado. O mercado de universidade, o mercado universitário, ele está saturado. Por exemplo, no Tijuca, lá no Rio de Janeiro, no bairro chamado Tijuca, lá nós temos a maior densidade por metro quadrado de dentistas do mundo. É muito dentista. Como é que eu não via isso? Eu não pensava nisso. Eu só pensava naquela ideia. Não, só vou ser feliz quando eu tiver um diploma de dentista.
no mercado doido que as pessoas estão dando cabeçada, tentando se enfrentar para conseguir alguma coisa. E quando você faz um curso técnico, já sai empregado, irmão. Já sai com o teu trabalho ganhando muito bem. Mas para essa ideia ridícula que a gente tem de não, só se eu for aquilo que você fez, a gente se prende em sonhos que viram fantasias, delírios. Eu delirei durante 17 anos. Cara, eu podia ter investido tanto em mim nesses 17 anos. Eu podia ter investido tanta coisa. Eu podia ter construído tanta coisa nesses 17 anos e não fiz. Eu demorei muito a correr atrás da vida de verdade. Eu demorei muito a correr atrás da vida. E eu tive muita sorte. 37 anos que eu comecei a correr atrás das coisas com a Vanessa. E eu sou muito grato aos direcionamentos que ela muito sábia me deu. E ela falou, olha, o que você faz agora dá dinheiro. A gente pode viver do seu conteúdo. Porque antes eu tentei, cara, conseguir emprego. Eu até trabalhei como auxiliar de serviços gerais. Eu estava tentando conseguir emprego de caseiro, não conseguia de estivador para tirar as coisas de esvaziar caminhão. Cara, nada. Nada. Eu não estava conseguindo nada para trabalhar. Porque eu estava velho, sem experiência de vida nessas áreas. E as pessoas não querem. Elas te contratam quando você já tem experiência de muitos anos. Quando você chega numa posição que você não tem o que apresentar, trabalhar em shopping como eu trabalhei tantos anos, como servente de pedreiro. Servente, nem pedreiro era. Trabalhei como servente de pedreiro durante muitos anos, na minha juventude. O pedreiro ganha muito. Pedreiro, marceneiro. Cara, a troca do telhado aqui de casa. Casa é alugada, não sou eu que vou pagar. Mas a troca do telhado aqui ficou orçado em quase 30 mil reais. A troca do telhado. O cara faz isso aqui em menos de um mês. Em menos de um mês o cara faz isso aqui e troca tudo. Bom trabalhador, bom pedreiro, bom marceneiro, esses caras ganham bem. Só que nós temos um preconceito ridículo. Eu tinha um preconceito, eu não queria mais. Mas se eu tivesse continuado, eu estaria ganhando muito dinheiro. E eu não fiz isso. Me perdi na febre juvenil de querer trabalhar como dentista. Sonho de pobre. Pobre tem preconceito contra coisas que poderiam tirá-lo da pobreza. Sonho de pobre é ter canudo universitário. Tomei uma canudada lá. Onde eu não gostaria de tomar. Eu demorei muito atrás. Sabe quando o seu pai e sua mãe falam assim pra você? Estuda, se prepara, estuda mais, sabe? Vai estudar. E você, sabe de nada? Meu irmão, você não tem ideia de como seu pai e sua mãe estão sendo sábios com você e te amando profundamente. Quando seu pai e sua mãe chegam e falam, vai estudar. Não perde tempo não, estuda. Você não estuda, você não vai. E depois quando você chega à minha idade, você percebe como perdeu tempo e poderia... Cara, eu poderia estar estrepado hoje. Eu tive muita misericórdia de Deus na minha vida. Foi misericórdia de Deus, foi muita sorte que eu tive. De ter conseguido começar algo aos 37 anos já, aos 42 do segundo tempo, na prorrogação, que me rendesse dinheiro. Muitos jovens me perguntam assim, quais são os melhores conselhos que você vai dar para um jovem? Eu dou um conselho simples. Consiga uma profissão. Curso técnico, ótimo, ótimo. Ou então desenvolva uma habilidade pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar para que você desempenhe. O que eu faço aqui? As pessoas não me pagam, mas as pessoas assistem os meus vídeos. Assistindo os meus vídeos me gera renda. É o suficiente para eu ter uma vida simples. Uma vida simples, mas porém confortável dentro da simplicidade. Eu perdi tanto... Cara, sabe, você não tem ideia de quanto dinheiro eu já gastei com digníssimo na minha vida? Quanto dinheiro eu gastei, cara? Sabe, e investi em pessoas que eu não deveria. Pra que eu investi em tanta gente, cara, que nunca teve o compromisso de retribuir da minha vida? E eu investi nessas pessoas. Eu investi tudo que eu pude em determinadas pessoas que
nunca tiveram compromisso de me retribuir nada. Gastei dinheiro com digníssima na minha juventude. Como eu podia ter aproveitado todo esse dinheiro para investir em mim? Podia ter feito um curso de línguas. Eu não sei inglês, eu sei ler, mas eu não sei conversar. Eu tô indo para um país agora, eu vou me mudar, vocês sabem. Eu tô me mudando até o final do ano, tô saindo do Brasil. Se Deus quiser. Até o final do ano estou indo para o Brasil. Estou indo para um país que eu não domino a língua. Vai ser bem mais difícil, mas eu vou. Mas eu não teria essa dificuldade se eu tivesse me preparado lá atrás, coisa que eu não fiz. E por quê? Por que eu não fiz? Burrice. Eu era burro. Eu tinha burrice típica da juventude. Burro. E agora eu sofro as consequências de não ter te deixado de fazer lá atrás. A vida, cara, vai te dando lições importantes que você só vai conseguindo apreciá-las quando você chega perto do final. Eu tive sorte de, com 37 anos, ter percebido isso. Mas a minha vida estaria infinitamente melhor agora, cara. Cara, eu já podia ter minha casa hoje em dia. Eu já podia ter minha casa. Eu podia ter a minha casa. Eu não tenho carro. Eu poderia ter minha casa, eu poderia ter meu carro, eu poderia ter minha moto. Eu poderia ter construído várias coisas e um patrimônio se eu não tivesse perdido tanto tempo seguindo uma ilusão de ser dentista. E eu não fiz nada disso. Valeu a pena? Não. Eu agradeço a misericórdia de Deus que hoje eu tenho, como eu disse, minha simplicidade das coisas. Mas não era para ser assim. Poderia ter sido muito diferente. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda hoje. Alguns sonhos precisam ser abandonados. Porque são bobagens. Alguns preconceitos precisam ser revistos. Eu antigamente tinha vergonha de trabalhar, tinha vergonha e nojo de trabalhar com qualquer coisa de tubulação. Ai, não quero. Eu era cheio de coisinha. Ai, não quero isso não. E é justamente porque existem milhares de pessoas como eu era que isso dá dinheiro. Porque não tem bom profissional. Eu ia botar no site, eu me formava, botava meu currículo no site do Get Ninjas, meu irmão ia estar ganhando muito bem. Ia estar ganhando muito bem. Porque as pessoas não querem fazer isso porque elas têm esse nojinho. É interessante que saiu uma pesquisa mostrando a diferença dos conservadores e progressistas americanos. Os progressistas, eles preferem muito mais estar em uma profissão que ofereça algum tipo de destaque, mesmo que ganhe muito pouco. O conservador não. O conservador quer estar em profissões sem destaque nenhum, mas que ganhem bem. Por isso que você tem lá o rei da salsicha, não sei o que. O cara que é o melhor vendedor de privada, de construtor, o cara tem uma empresa de construir privada. São profissões sem nenhum glamour, mas pagam muito bem. Os conservadores lá, eles prosperam por causa desse pensamento. Como eu não consegui ter esse pensamento na juventude? Porque nunca ninguém me ensinou. Nunca ninguém teve uma conversa franca comigo falando, olha, o curso técnico pode mudar a sua vida. Ganhe dinheiro agora. Ganhe dinheiro agora. Mais tarde você faz aquilo que você quer por amor. Mas agora ganha dinheiro. Fundamento que você precisa, porque você... Eu tenho 46. Eu sou muito forte ainda. Mas eu não sou tão forte quanto eu era antes. Eu não sou. Como eu disse, quando você vai envelhecendo, a sua paciência vai acabando, a sua disposição vai acabando. Você não é mais a mesma coisa. Não adianta a gente ter ilusão. Não, é a mesma coisa ainda. Não é. Eu sou forte, mas não chego perto de como eu tinha força nos 20 e poucos anos. Uma coisa que meu pai me falou, meu pai fez pouquíssimas coisas por mim, você já sabe, fala aqui, mas eu me lembro uma coisa que ele me falou uma vez e que eu admito que foi um erro meu não ter ouvido meu pai, porque quando meu pai falou isso eu me senti desprezado e retirado da família. Um dia meu pai falou assim pra mim, meu pai era tanto cirurgião dentista quanto militar, e meu pai falou o seguinte pra mim, Felipe, esquece sonho como dentista, tu não nasceu pra ser dentista, você não é pra isso. Vá ser militar. Eu não quero você como dentista. Quando ele falou isso, eu encarei com uma rejeição. E de fato era. Mas se eu tivesse feito carreira militar, a minha vida não teria sido tão difícil quanto foi. Cara, olha só, eu consegui recuperar
eu, eu consegui recuperar esse tempo perdido, eu recuperei. Sou casado, moro, como eu disse, tenho uma vida simples, mas confortável. Oi, o que foi, meu bem? Quer falar alguma coisa? Não. Eu tenho uma vida simples, mas confortável, mas eu perdi tempo demais. Eu perdi tempo demais. Eu poderia estar muito melhor hoje do que eu estou. Eu podia ter uma vida realmente extremamente boa. Mas porque eu, na ignorância da juventude, querendo realizar coisas que não eram pra mim, eu abandonei. Um outro arrependimento que eu tenho. Um dia eu tive um momento de lucidez. Nesse meio tempo eu tive um momento de lucidez. Eu fiz a. Eu falei, vou ser policial militar. É isso que eu vou ser. Fiz a prova para oficial. Essa prova junto com o ERJ lá no Rio de Janeiro. Passei. São 6 fases eliminatórias. Eu passei da primeira, que é a prova, fase escrita. Passei. E contei pra minha mãe. Naquela época eu cuidava da minha mãe ainda. Né? Falei, mãe, passei da fase. Vou conseguir. A minha mãe começou. Ai, meu filho, você vai se perder, você vai perder sua vida. Militar policial muito perigoso, não sei o que. Blá, blá, blá. A minha mãe ficou meses, não meses, mas muito tempo me perturbando com isso. De tanto ela falar, e outras pessoas falaram também pra mim, não faz isso. Eu não fiz, não fui seguir adiante. Abandonei, não fui fazer as outras fases. Que oportunidade maravilhosa eu perdi. Quando eu fui fazer, depois eu fiz seminário, fui seminarista, né? E quando lá no seminário eu conheci um cara da minha turma que ele era major. Ele era, olha como é que a vida, né? Esse cara, ele era a turma depois, a turma anterior da minha, que eu teria ido se eu conseguisse, se eu tivesse passado todas as fases. Ou seja, ele seria mais antigo do que eu em uma turma, em um concurso. E ele falou que todo mundo é major. Todo mundo daquela turma que eu poderia ter entrado, todos eles são major. Estão como major hoje. Porque isso é por tempo, né? E eu fiquei assim, isso me ajudou a despertar. Perdão. E perdi a oportunidade. Não posso mais perder tempo assim. E começou as sementes a serem plantadas. E quando eu casei com a Vanessa, eu falei, não, eu vou fazer qualquer coisa para mudar de vida. Eu preciso de algo para mudar de vida. Eu falei, eu não quero nunca mais saber de faculdade, eu vou mudar isso tudo. E deu certo. Então eu tive 2 problemas. Não ter ouvido os bons conselhos, ter ouvido um conselho ruim da minha mãe e não ter ouvido esse conselho que meu pai falou. Não, porque eu achei que ele estava me diminuindo. Tem um livro, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu gosto muito de psicanálise, vocês sabem disso. Psicologia, eu estudo sozinho, eu estudo psicologia e psicanálise sozinho. A chave do entendimento da psicologia masculina. Ele está usando o mito do Percival em busca do santo grau para demonstrar as fases do desenvolvimento masculino. E tem uma parte aqui nesse livro que mostra que Percival ele não consegue alcançar o grau para salvar o rei Arthur e ele passa anos e anos, décadas depois perdido porque ele lembra do que a mãe dele fala. A mãe dele fala assim, filho, não fica fazendo perguntas demais não, filho. Não faz demais não. Isso é típico pensamento feminino. E Percival, ele lembra disso quando ele tinha que fazer uma pergunta. Ele tinha que fazer a pergunta para poder ter o grau nas mãos. Estava diante dele, cara. Ele foi o único que conseguiu. Estava diante dele. Era só ele ter feito a pergunta. Mas como ele lembra, isso na história, como ele lembra do que a mãe disse, ele se cala. E ele perde a oportunidade de ter o grau. E se perde durante décadas depois. Isso aconteceu comigo. Porque eu guardei uma coisa que minha mãe tinha dito. Ah, não vai lá pra polícia não vai pra polícia não. Eu podia ter ido. E a minha vida estaria muito melhor hoje. Em termos financeiros, mais uma vez, eu consegui recuperar muita coisa, consegui correr atrás do tempo perdido, consegui. Mas a minha vida poderia estar muito melhor, infinitamente melhor, se eu tivesse tido esse entendimento que eu tenho hoje, lá na minha juventude. Que essa ideia de faculdade,
existe. Não tô desanimando quem faz faculdade, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô falando de mim. Que, pra mim, a faculdade foi um sonho bobo, um sonho febril. Que eu não deveria ter perseguido durante tanto tempo. Eu precisava ter analisado e falado, não, isso aqui não é pra mim, eu vou fazer outras coisas. Eu encontrei felicidade no que eu faço agora, trabalhar com mídias sociais. Trabalhar fazendo vídeo e encontrei a satisfação da minha vida. Coisa que eu pensei que eu nunca encontraria. Tudo por causa daqui. Então, guarda isso na sua mente. Não, quando seu pai falar pra você, estuda, meu filho, não perca tempo. Fica negócio de relacionamento, de namorico, sabe? Você vai ter tempo pra passear, você vai ter tempo pra fazer o que você quiser, você vai ter tempo pra viajar, você vai ter tempo pra ir em festa, você vai ter esse tempo. Mas agora não é a hora, invista em você. Cara, você não tem ideia de quanto teu pai te ama quando ele fala isso. Isso é um amor tão verdadeiro que a gente não tem ideia. Dê ouvidos ao teu velho, cara. Não deixa passar fora as oportunidades. Não dá mole. Eu consegui. Eu sei que você consegue também.